Em Bruxelas existe uma estátua de um menininho fazendo xixi. Em Copenhague existe uma estátua de uma pequena sereia. Essas duas estátuas são extremamente conhecidas e recebem milhares de visitantes todos os anos. Mas por quê? Porque existe uma história atrás delas. E essa história vem sendo contada e recontada há muito tempo. Uma das melhores formas que as empresas e marcas têm de passar uma mensagem adiante e de fazer com que seu produto seja mais conhecido é justamente criar uma história para esse produto. Por exemplo, a Skol é a cerveja que diz que desce redondo. E essa é a forma que as pessoas têm de falar umas para as outras sobre a Skol. É a cerveja que desce redondo, enquanto as outras descem quadrado. A Brastemp, na década de 80, criou essa história de que só a Brastemp é uma Brastemp. Então tinha aquelas propagandas super engraçadas em que as pessoas compravam alguma coisa que não era lá uma Brastemp. Quando essas marcas criam essas histórias, fica mais fácil de levar adiante a mensagem que elas gostariam. E às vezes isso acontece de forma ainda mais sutil. A Häagen-Dazs, por exemplo, que faz sorvete, esse nome Häagen-Dazs, muita gente acha que é um nome dinamarquês, quando na verdade é uma empresa americana que criou um nome que apenas parece dinamarquês para que as pessoas associassem esse sorvete a um sorvete importado, de maior qualidade, vindo de um país escandinavo. Então, o simples nome já transmite uma história. Que história você pode contar? Imagina, por exemplo, que você é um fotógrafo, trabalhava numa grande empresa, largou tudo, e claro, quando você larga tudo, tem todos aqueles medos, será que vai dar certo? E de repente você está dando certo. Você devia contar essa história. Essa história é legal, as pessoas gostam de uma história de conquistas. Se o seu negócio, você acha que não tem uma história assim interessante para contar, você pode criar uma história, você deve criar uma história. Por quê? Porque, como eu falei no vídeo anterior, boca a boca é muito importante. Quando você cria uma história, você dá para as pessoas a oportunidade de falar de você da forma que você gostaria, usando a história que você já entregou para elas. Elas só precisam continuar a contar essa história adiante.